Pois é, a contratação de pessoas com deficiência é garantida por lei, mas ainda enfrenta muitos desafios aí na prática, né? Por exemplo, a falta de acessibilidade, né, de qualificação também, até mesmo o preconceito aí são alguns dos obstáculos. A advogada Débora Barros vai trazer mais detalhes para a gente, né, sobre esse cenário. Débora, em relação à legislação brasileira, né, ela estabelece cotas aí para a contratação de pessoas com deficiência, né? Como funciona essa exigência, né? E quais empresas são obrigadas a cumprir essa lei? A legislação ela estabelece cotas para empresas que tenham acima de 100 funcionários. Essas cotas elas variam, né? Esse percentual de reserva de vaga varia de 2 a 5%, a depender do tamanho da empresa, e é feito um cálculo com a quantidade de funcionários que tem essa empresa. Apesar dessa lei valer apenas para empresas acima de 100 funcionários, né? Empresas menores, elas também podem optar pela contratação de pessoas com deficiência, tá? Então essas empresas, por não serem obrigadas por lei, elas também podem ter alguns benefícios, né? Benefícios fiscais, benefícios tributários, a depender do estado e do município que elas estão alocadas. Então, existem também esses benefícios que elas podem obter, o incentivo também de agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço diante da comunidade, a obtenção de certificações internacionais também, né, que garantem que a empresa ela tenha uma participação social dentro da comunidade, além da questão empresarial e de mercado em si. Então, a obrigatoriedade a gente fala para empresas acima de 100 funcionários, né? Mas também é preciso que haja um maior incentivo e uma maior divulgação de possíveis benefícios para empresas menores. Débora, a falta de escolaridade também ainda é uma barreira, né, para o ingresso de muitas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O que poderia ser feito, né, em nível de políticas públicas para mudar esse cenário, por favor? Quando a gente começa a falar de inclusão, a gente já vê logo a questão da inclusão no mercado de trabalho. Mas a gente entende, né, que as pessoas não ingressam no mercado de trabalho sem uma boa base de conhecimento. E essa boa base de conhecimento vem da educação básica. Então, a inclusão escolar e políticas públicas destinadas à inclusão escolar, ali na base, desde a educação infantil, elas são muito importantes e essenciais para que essa pessoa chegue com uma capacidade e com autonomia para ingressar no mercado de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente não fala só de mercado, só de lucro, só da prestação de serviço, enfim. A gente fala também de uma questão social. O trabalho ele tem uma função social e ele agrega, né? Então a pessoa tem a sensação de pertencimento dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, e ela contribui para a evolução dessa sociedade. E isso começa ali desde a educação. E aí quando a gente chega na questão profissional, também é preciso que haja um incentivo para essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho. E hoje em dia o que a gente vê é que falta um pouquinho dessa movimentação, tanto para os contratantes, empregadores, quanto também para que as próprias famílias cedam essa autonomia e as pessoas com deficiência. Ótimo, então até aproveitando, que tipos de ações então práticas, né, as empresas podem adotar para além da contratação, né, como acessibilidade, né, adaptação do meio ambiente e trazer, né, Débora, essa conscientização também para a sociedade, né, que com essa presença, né, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas na sociedade em si também. A inclusão da pessoa com deficiência dentro da sociedade, ela só agrega, ela demonstra a questão da diversidade, o mundo é diverso, né? Somos diversos. Então, demonstra a questão da diversidade e faz essa inclusão, esse trabalho social. Pessoas que trabalham são pessoas produtivas, que geram renda, que movimentam a economia. Então, não faz sentido não pensar nas pessoas com deficiência como parte da sociedade que vão agregar também a economia social. Então, quais as soluções que a gente vê por aí? A questão da adaptação às vagas da pessoa com deficiência, não por obrigatoriedade, mas por uma questão de participação na comunidade, de agregar essa pessoa. Então, essa pessoa estando empregada, essa pessoa vai consumir, essa pessoa vai falar sobre aquela empresa e vai gerar movimentação. Então, isso é essencial. E as empresas também, elas podem participar de programas de capacitação. Inclusive, existem alguns incentivos para empresas que fazem ações de capacitação da pessoa com deficiência. Por exemplo, acesso a créditos diferenciados ou a créditos exclusivos para quem participa desses programas. Então, são ações importantes
importantes que as empresas, ainda que pequenininhas, têm que tomar conhecimento. E a pessoa com deficiência, na verdade, ela não pode se confundir a pessoa com deficiência com a pessoa incapaz, né? A pessoa com deficiência, ela tem total capacidade dentro das suas limitações, como todos temos limitações, de atingir ali um bom trabalho dentro daquela empresa, um bom resultado. Débora, muito obrigada, viu, por você participar aqui do nosso Boletim Legislativo, trazer todas essas informações para a gente. É isso, gente, ó, informações riquíssimas aí, né, em relação à contratação dessas pessoas com deficiência, né, o PCDs, principalmente para as microempresas, né, ficarem atentas aí também em relação à legislação. É isso, Fernanda Santos para o Boletim Legislativo.